Ter crise de ansiedade se tornou algo comum, se não para todas as pessoas, sempre em alguém próximo, porque a ansiedade está de fato generalizada e o sintoma do momento de uma crise, né? Alcançar a crise é sempre algo iminente nos nossos dias de hoje. E nós temos percebido também pela educação, pela divulgação, que mais pessoas estão reconhecendo sintomas que sim eram crises, elas não sabiam, e agora ao identificar estão querendo entender melhor sobre ela. E hoje eu trouxe aqui então o que uma crise de ansiedade, também podemos chamar de crise do pânico, significa sobre o seu corpo, sobre a sua mente, por que ela está acontecendo e que significado ela traz. Ela é sintoma do quê? É isso que nós vamos conversar hoje. E para isso nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, a soma até o descontrole. Depois, o tempo de descanso entre os pesos da vida. E por último, a vida emaranhada entre tensões. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente, como retribuição, eu só peço uma coisa, que você se inscreva no canal e curta o vídeo. Essa é a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que tudo que sentimos vai se acumulando dentro de nós se não houver algo que dilui isso ou uma forma de colocar isso para fora e no formato de distensionar mesmo. Nosso tópico aqui agora é a soma até o descontrole. Então, nesse sentido de soma, é preciso entender que todas as pequenas e mais complexas situações do seu dia vão se acumulando. Então, se você tem uma vida mais estressante, uma vida mais angustiante, mais ansiosa, que infelizmente é uma vida comum para muita gente, você está sim juntando tensões, ao ponto de que os relaxamentos podem não estar compensando esses estresses, né? Principalmente porque não são estresses pontuais, são estresses rotineiros. A vida se fez assim. A vida se estruturou numa forma ansiosa. Quer dizer, meu trabalho, que eu estou lá todos os dias, me traz muito mal, o transporte público do dia a dia, a angústia dos nossos temas diários, temas existenciais ou temas muito comuns, como finanças, né, economia, nossa situação financeira no dia a dia mesmo, a nossa saúde, enfim. Tudo isso vai criando tensões. Se nós não pensamos sobre ou pensamos pouco, é possível que isso vá ficando guardado. É possível não, isso vai ficando guardado. Isso vai sendo uma carga, como se fosse uma eletricidade que não é dissipada e vai se juntando e vai se juntando. Ou seja, é tanta coisa acontecendo que eu não estou dando atenção devida a essas ansiedades, a essas pequenas coisas que estão aparecendo, ou até eu não olho mesmo, assim, não é nem que eu não dou um pouco de atenção, eu não dou nenhuma, né? Ou algumas ou outras não, e pensamos que isso vai acumulando aqui dentro, né? E é isso que vai acontecendo de fato. Quando nós vamos acumulando, então, pode chegar um momento em que por uma situação, ou às vezes até sem situação nenhuma, simplesmente isso rompe as nossas defesas emocionais, eu já vou explicar melhor isso, e aí acaba acontecendo a crise de ansiedade. Crise de ansiedade, então, é o escapamento do carro. É a hora que fala assim, olha, você tampou aqui o vazamento disso, né? A forma disso sair, né? O escapar disso, e agora acumulou muita coisa, isso precisa sair. Por isso que uma crise não é um momento de paz genuíno, pelo contrário, é um momento de acúmulo de tensão em que vem choro, vem tristeza, vem angústia, quer dizer, tudo que você não sentiu ou não lidou vem de uma vez só, né? Como uma barragem que é rompida e vem aquela inundação de coisas. Bom, isso vai ficando cada vez mais comum, porque também, além da quantidade de acúmulos que a pessoa tem, ela também pode ir ficando assustada pelo seu descontrole, o seu não saber lidar com essas ansiedades. Ao ponto de que daqui a pouco essa barragem que foi rompida, ok, ela é reconstruída, ok, estou melhor, passou alguns dias, passou uma semana, eu estou melhor, mas ela está mais frágil. E aí não precisa mais daquele volume tanto de coisas para isso romper de novo. Pode ser que muito menos coisas já sejam capazes de romper. E aí vai criando uma sensibilidade mais estrutural, uma fragilidade, melhor dizendo, mais estrutural, onde isso possa acontecer mais vezes e se repetir mais vezes em menos tempo e com menos acúmulos, né? Vai tornando então o que a gente diria um ego, um self, este corpo mais frágil, mais
mais fragilizado, com menos recursos para lidar com essas angústias, com esses anseios. Então, nosso tópico que era a soma até o descontrole é porque uma hora isso rompe, uma hora isso vaza. E simplesmente acontece uma crise, que também é uma inteligência do corpo, não só para chamar a sua atenção, mas para extravagar, né? Jogar para fora uma energia que está aqui acumulada. Então está gerando falta de memória, falta de criatividade, está gerando falta de solução da vida, e como uma forma dele gritar e movimentar as coisas, vem uma crise. Vamos um pouquinho mais em frente. Eu disse agora o quanto que se temos uma vida que nos anseia e os descansos, né, nossos relaxamentos não compensam, nós vamos ficando então cada vez mais acumulados disso, né? Nosso tópico agora é o tempo de descanso entre os pesos da vida. Uma analogia fácil de perceber é basicamente usar o seu braço, sua mão, para imaginar que você está segurando alguma coisa, pode ser até essa caneta, algo leve, que você pode ficar aqui um tempo, né? A questão é que dependendo do tempo que eu fico com isso aqui, uma hora meu braço vai estar muito dolorido. Eu não vou aguentar mais. Meu braço vai tremer e isso vai significar muito peso. O próprio peso do meu braço já vai ser pesado, ou seja, a vida em si só já é pesada, mas os problemas da vida, pronto. Não, às vezes são coisas leves, mas suficientemente que pelo tempo, pelo descuido, vão ficar aqui até machucar de fato, né? E é isso que a gente precisa ter atenção quando nós estamos falando sobre o ato de não descansar, o ato de não intervalar, digamos assim, os problemas da vida, né? Nesse caso, por exemplo, eu poderia até descansar um pouquinho, mas se o meu descanso é curto e eu já volto, ok, eu ganhei algum tempo, mas ainda assim isso vai voltar daqui a pouco, em pouco tempo, a doer muito novamente, né? Até que uma hora se torne insustentável, chegamos então de novo à ideia da crise. Mas eu estou dizendo isso para a gente imaginar que nós lidamos com um problema mesmo, né? E às vezes um problema grandão, nossa, já faz um estrago, às vezes são vários pequenos, às vezes é um grandão com vários pequenos. Mas o fato é que, se eu tenho uma vida que a recorrência de problemas é constante, eu estou nunca descansando, eu estou sempre nessa tensão. E aí daqui a pouco eu posso até como uma forma inconsciente compensar isso com grandes extravagâncias, com uma ideia de relaxamento, mas que de repente pode me fazer mais mal. Por exemplo, é quando as pessoas exageram muito. Elas, até em coisas como bebida, né? Ou vícios de alguma coisa, até vícios de compra, né? Vício em comida, enfim. São formas de colocar tanta compensação que acaba, na verdade, gerando depois o efeito contrário. Porque eu, muito bêbado, eu vou mexer com a química do meu corpo, eu vou mexer com situações, posso até arrumar briga, posso arrumar problemas, ou eu posso engordar, vou prejudicar meu corpo, eu posso gastar dinheiro demais, ou seja, veja que consequentemente vão gerando outras tensões, né? Por isso que a gente sempre tem que parar e parar de ficar reagindo simplesmente. É parar e avaliar. Eu estou em uma vida onde os tropeços numa caminhada são mais do que os passos naturais, os passos gostosos de dar. Então, peraí, como que eu organizo isso? A vida não é fácil, a gente precisa pagar nossas contas, os trabalhos não são simples, dependendo da cidade, viver nela é muito complexo. Mas então nós temos que abrir mão, de repente, de alguma coisa ou de outra, ou construir estados ou formas de lidar com as coisas, onde a gente manuseie isso de uma forma um pouco mais saudável, né? A gente diminua os danos minimamente, né? Incluindo coisas que nos divertem, coisas que nos relaxam, das mais simples ou as mais complexas, se você puder, mas sem dúvida nenhuma precisamos equilibrar isso. Vitor, a vida não é fácil, a vida não é. Cada um tem sua peculiaridade. O fato é que cientificamente, psicologicamente, essa é a nossa única opção, né? Única opção. Então, sim, às vezes é ter que fazer uma mágica, ter que fazer alguma coisa que não dá. Então a gente vai buscar um profissional, quem sabe um alívio, vai buscar um atendimento público, a gente vai buscar alguma coisa, né? Nem que seja uma meditação de fechar o olho e rezar se é a sua religião, meditar se a sua energia é essa, conversar com pessoas se isso faz bem para você. De alguma forma isso precisa construir uma compensação, certo? Como as molas de algo que está pesado, algo que está balançando, enfim. Então, se nós não temos este equilíbrio, por mais que a vida possa estar difícil, nós acumulamos uma tensão que uma hora explode e vai te fragilizando e vai te deixando mal, né? Então, só para a gente ter a ideia de que o mecanismo da ansiedade, da crise de ansiedade, não é complexo de entender.
é até bem literal de entender o acúmulo de coisas. A questão é que, se isso não se dissipa, o seu corpo entra em curto-circuito. Ele não tem a capacidade, ele não quer, ele não entende ser saudável continuar juntando isso, e ele dá um grito de socorro. Um pouquinho mais em frente. Bom, por último eu coloquei aqui um raciocínio que eu acho extremamente importante. Eu escrevi aqui a vida emaranhada entre tensões. E por que eu coloquei esse aspecto? Porque quando nós geramos uma tensão, vivenciamos essas tensões, como eu disse lá até nos exemplos dos vícios ou de você estar com muitos impulsos para alguma coisa, você também vai criando situações onde geram mais ansiedade. Então, a gente vai gerando mais ansiedade pela própria ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa que vive muito ansiosa, ela pode ter mais conflito no trabalho. Aí, conflito do trabalho gera mais ansiedade. Mais conflito no trabalho e mais ansiedade gera mais conflito em casa. E aí a gente cria um rodamuinho de tensões que se emaranham, né? Ficam tudo emaranhados. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque nós criamos um percurso onde a gente fala assim, eu não descanso nunca. Eu não relaxo nunca. Cadê um espaço que eu paro um pouco? Por isso que é preciso um esforço racional, consciente, de falar assim, opa, pum, parei aqui. Não, eu não vou mais por aqui, eu não vou ficar reagindo a isso, eu vou cancelar isso, eu vou cancelar aquilo, eu vou sair dessa. Enfim, você tem que fazer uma limpa mesmo, nem que seja no sentido de abrir mão, eu não quero ter razão aqui, vou seguir mais ou menos aqui, não vou me envolver nesse problema. Eu sei que é muito fácil falar aqui, porque tem muitos exemplos difíceis aí de vocês que estão me ouvindo e nem tudo é tão solúvel assim. Mas é para nós entendermos o quanto que realmente para de ser uma questão de tá certo, tá errado, é por lá, não é. É assim, para, estaciona um pouco, né? Assim, aquela hora que respira um pouco porque você está tentando fazer tudo certo, mas está um emaranhado de coisas que só está te complicando, complicando, complicando. E isso precisa de um freio, e o freio é a crise de ansiedade. Se você não escutar ela, ela vai voltar mais vezes, ela vai voltar mais intensa, ela vai virar sua rotina e daqui a pouco você não faz mais nada mesmo, até que você se torne totalmente incapaz de se cuidar, e aí tem que vir ajuda externa mesmo, vão te internar, vão te fazer mil coisas, vão te colocar em uma condição mínima de ser protegida, e contar um pouco até com a sorte disso. Então veja o quanto que nós temos que por nós mesmos brecarmos antes de alguma forma, né? Porque tentar lidar com o que nós não estamos conseguindo, pelo menos não nesses métodos, é só ampliar a coisa. Então vai buscar uma ajuda profissional, para de tentar dar conta sozinho, busca um desabafo, busca uma família, busca um amigo, né? Busca alguma coisa, esse vídeo, busca saídas que possam te colocar um pouco mais de frescor em pausa, porque senão uma coisa gera outra. Aí você acha assim, não, eu vou fazer esse movimento porque eu não posso ficar parado. Isso, em resultado, na linha final, gerou mais problema ainda. Então, calma, calma. Mesmo o que você está ansioso, se você está angustiado, é bastante, eu sei, mas pode piorar. Sempre pode piorar. Então, assim, já está ruim? Ok, para, porque pode piorar muito. Então, vá buscar ajuda, vá entender ajuda, vá entender mecanismos, porque senão essa crise vai visitar quantas vezes for necessário, né? Então a gente precisa às vezes do choque de realidade, que é o que a crise propõe, para que nós possamos despertar de alguma forma de um estado, de uma normalização de rotina, de atividades, que nós não nos damos conta do quanto está nos ferindo. Bom, gente, como eu disse, cada caso é um caso. Eu mesmo atendo muitos, já atendi muitos casos de ansiedade e cada um tem sua especificidade. Aliás, a ansiedade é natural de todos nós, é um alerta do corpo, mas numa crise, num acúmulo, poxa, é sempre uma história individual, é sempre particular e de uma estrutura da sua vida particular. Então, é para a gente refletir um pouquinho sobre o quanto que nós temos que olhar para nós nessa individualidade que somos e buscarmos ajuda competente para nos olharmos nesta individualidade. Porque o senso comum pode te inspirar um pouco, pode te dar alguma reflexão, mas não resolve, né? A gente precisa de ajuda especializada, a gente precisa de um olhar apurado, porque a nossa vida ela é vasta e tão peculiar que a receita de um não é a receita do outro. Nem medicamentosamente falando isso é verdade. Às vezes um remédio para um não é para o outro, né? Quem dirá um conselho, quem dirá uma dica, né? Às vezes rola, mas nem sempre. Então, se observe nesse sentido, porque o seu corpo está pedindo ajuda. Enquanto o corpo pede ajuda, a gente até ainda está tranquilo, no sentido de, embora seja sofrido, estamos atentos de que
tem coisas acontecendo, tem um corpo lutando. Legal, vamos aproveitar isso. Mesmo que ainda esteja em sofrimento, sempre dá para piorar. Vamos olhar para isso agora, tudo bem? Muito obrigado por confiar nessa reflexão, mais uma vez, confiar em mim. Seja bem-vindo aqui se você ainda não conhecer esse canal. Convido a se inscrever no canal e curtir o vídeo, como eu disse, nos apoia muito. E para você deixar seu comentário com a sua história, com a sua reflexão, sempre bacana a conversa que vocês têm aí nos comentários, sempre é muito válido para a construção do pensamento aqui entre todos nós. Desde já eu agradeço então e desejo, como sempre, que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.